Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio! Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. No dia seguinte, indo eles caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí dois homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: A que me tendes? Sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à casa, à sua casa, e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. A quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandasse chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando
no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. Então Pedro perguntou: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo? Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Leitura parcial em Atos capítulo 10. Maravilhosamente fala sobre o centurião Cornélio. Ele era um servo de Deus, mas ainda não tinha sido alcançado pela graça salvadora do Senhor nosso Deus. Texto muito interessante. E fala sobre a visão de Pedro, chamando a atenção dele quanto à questão do preconceito que ele tinha. Nosso Deus é um Deus que nos surpreende. Deus não quer que nós façamos acepção de pessoas e nem que nós sejamos preconceituosos. Deus fala com Cornélio, Deus fala com Pedro, Deus prepara as maravilhas. As pessoas sentem o toque do Espírito Santo. O nosso Deus é um Deus tremendo. Aqueles que se colocam à disposição do Senhor para servir ao Senhor são pessoas ousadas porque Deus capacita e são pessoas usadas porque Deus usa a elas para a sua glória, para o poder de cura, para o poder de pregar a palavra. E as pessoas que ouvem a palavra recebem a unção do Espírito Santo para a salvação. São salvas pela graça de Deus. Salvação e o enchimento do Espírito Santo. O enchimento do Espírito e a salvação é o que Deus opera naqueles que ouvem a palavra e nela creem. Que você e eu sejamos usados e ousados em pregar a palavra e serem instrumentos do Senhor nosso Deus para a manifestação da sua glória, do seu poder, da sua palavra, da sua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos capacite.